Nós vamos abrir a palavra do Senhor em segundo Crônicas, segundo livro dos Crônicas. Nós temos aqui a história da preparação, quando Deus abençoou Davi, e Davi abençoou Salomão. Salomão, ele construiu o templo em Jerusalém. E o último objeto a ser colocado no templo foi a arca. Quando Salomão coloca a arca no templo, o templo ele fica cheio da glória do Senhor, como a gente pode ver ali no capítulo 5, os versículos de número 13 e 14. O versículo 14 do capítulo 5 diz: de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então, o templo estava pronto, um símbolo, local da habitação de Deus entre os homens. E Salomão, então, ele fala ao povo acerca da aliança do Senhor, e ele ora a Deus. E essa é a oração que eu quero ver com os irmãos a partir do versículo 12. Capítulo 6, versículo 12. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze, de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, e a puseram no meio do pátio. Pôs-se em pé sobre ela, ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste pessoalmente, o disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem na lei diante de mim, como tu andaste. Agora também, ó Senhor, Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi. Mas de fato habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração do teu servo, para a sua súplica ao Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo, Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação dos céus. Ouve e perdoa. Então, Salomão, ele coloca diante do povo a sua oração, e na sua oração ele fala acerca do Deus da aliança que Deus fez com Davi, e com o povo de Israel também, de jamais faltar sucessor a Davi no trono. E é um detalhe interessante ali no versículo 18, onde ele diz: mas de fato habitaria Deus com os homens na terra, porque o templo era o símbolo da habitação de Deus entre os homens. Mas nós sabemos que Deus ele veio habitar entre nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Como nós sabemos que a promessa feita a Davi se cumpre também na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Salomão então incita o povo à oração. Quando eles estivessem no futuro, quando eles pecassem contra Deus. Porque veja o versículo 22, quando ele diz: quando alguém pecar contra o seu próximo, ele for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do altar nesta casa: ouve tu dos céus, age e julga os teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, para lhe retribuir segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo. Versículo 26. Quando os céus se cerrarem
e não houver chuva, por ter o teu povo pecado contra ti. Versículo 27. Ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel. Versículo 28. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda a oração e súplica de qualquer homem, ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens. Se nós olharmos os restantes dos versículos, nós vamos ver Salomão sempre dizendo ao povo para buscar a presença de Deus e a graça de Deus, caso tenham pecado contra o Senhor e a mão do Senhor estivesse sobre a vida do povo. Tanto Reis quanto Crônicas nos falam que quando o povo estava na presença de Deus, eles eram abençoados, mas quando eles se afastavam da presença de Deus, a mão de Deus pesava sobre eles, então eles deveriam se voltar para o Senhor em arrependimento, um arrependimento sempre concedido por Deus. Nós estamos para começar um novo ano, e nós devemos nos lembrar de Jesus Cristo, o nosso Rei. Ele esteve, entre nós, a habitação de Deus entre nós. Ele é o nosso Senhor, a quem nós devemos dirigir as nossas orações. E o povo de Israel, quando buscava a face de Deus, Deus o atendia. Nós, quando buscamos a face de Deus pela pessoa de Cristo, Ele nos atende. Se temos pecado, devemos nos arrepender dos nossos pecados e nos voltarmos para Deus em arrependimento e fé. Ele ouve as nossas orações, perdoa os nossos pecados e restaura as nossas vidas. Quero convidar você a curvar sua cabeça por um momento e a se colocar diante de Deus em oração. Se houver pecados, confesse a Deus. E clame também a misericórdia de Deus para a sua vida. Peça ao Senhor que o abençoe neste novo ano que está chegando. Peça ao Senhor uma nova vida. Irmãos, quero chamar aqui meu cunhado, o pastor Adalberto. Ele está conosco nesta manhã e eu o convidei para estar trazendo a palavra. Ele estará trazendo a palavra agora pela manhã. Vamos estar orando pela vida dele. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por este dia, Senhor, dia do Senhor. Oramos pela vida do pastor Adalberto, pela sua família que está conosco aqui em Rancharia. Pedimos, Senhor, a tua bênção sobre ele. E pedimos, Pai, que o Senhor fale através da tua palavra e através dele aos nossos corações. Nós abençoamos a vida do teu filho, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém, graças a Deus. Digo mais uma vez que é uma alegria estar em Rancharia, na igreja, com os irmãos. Eu só sinto um pouco a distância, porque, sendo uma aula de escola dominical, se alguns irmãos puderem pular um pouco mais para frente, eu também vou chegar um pouco mais para trás, nós podemos ter mais proximidade. Mas seria bom se estivéssemos mais próximos para esse estudo. Eu quero compartilhar com os irmãos um estudo sobre a nossa identidade, mais propriamente uma pergunta simples, que todos com certeza já ouvimos. Qual é o seu nome? Para isso eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá em Gênesis, capítulo 32, versículo 27 e 28. Os irmãos certamente conhecem a passagem, quando Jacó peleja contra o anjo do Senhor, e
Ele está ali num momento de grande apreensão, porque ele recebe a notícia que o seu irmão Esaú está vindo ao seu encontro com cerca de 400 homens. E Jacó não se despediu bem do seu irmão quando foi, para a casa de Raquel e Lia, para a casa do seu tio Labão. Na verdade, ele estava fugindo de Esaú, porque ele havia surrupiado a bênção do próprio irmão. E agora que ele está voltando para a sua terra, muitos anos depois, cerca de 14 anos ou mais, ele está está recebendo esse comitê de boas-vindas. Esaú e 400 homens vindo ao seu encontro. Ele permaneceu ali, e o texto diz que ele começa a lutar com um anjo. E depois de muita peleja, depois desse anjo pelejar praticamente a noite inteira com ele, pelo amanhecer, o anjo o golpeia na coxa, desloca e ele não tem mais condições de luta, mas ele se abraça ali, talvez aos pés do anjo, de alguma forma ele detém o anjo ali, que o texto diz assim, versículo disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Amém? Irmãos, como eu disse, o nome é uma coisa muito pessoal, muito simples também, e ao mesmo tempo muito, vamos dizer assim, preocupante para alguns, todo mundo sabe, pelo menos se não tem algum problema de memória, responder o seu próprio nome. Mas nós sabemos que o nosso nome não é apenas uma identificação, nosso nome carrega uma história. E a Bíblia nos fala muitas vezes, não só dos nomes que foram dados, mas também nomes que foram mudados. Hoje em dia existe, de algum tempo para cá, uma estratégia de marketing, uma estratégia de venda, que é a mudança da imagem de algum produto, de alguma marca, eu confesso aos irmãos que esse termo é novo para mim, apesar de saber que dessa mudança, mas eu ouvi recentemente essa expressão, rebranding, quando alguém quer modificar uma marca, ele quer modificar algum produto e ele faz ali algumas mudanças, inclusive de nome. Eu não sei se os irmãos tiveram conhecimento essa semana, mas o PCdoB, aquele partido comunista, ele não vai mudar de nome de fato, mas ele vai adotar um nome fantasia, porque a maioria não aceitou tirar o nome comunista. Mas nas próximas eleições eles vão se apresentar como Movimento 65, Vão fazer algumas mudanças ali no layout das suas propagandas, mas isso não é novidade. O antigo PMDB, que já tinha sido o MDB, voltou a ser MDB. O PFL, Partido da Frente Liberal, alguns anos atrás mudou para Democratas. O PSDB estuda aí a possibilidade de tirar ali o tucano, e com isso também fazer algumas alterações no nome. Então, essa questão de mudança de nome, ela é sempre uma tentativa de se repaginar, se reapresentar. Alguns casos são casos realmente de polícia, quando a pessoa usa de falsidade ideológica, pega o nome de outra pessoa ou inventa alguma identidade, nós sabemos que a razão é aplicar golpes. Mas nas Escrituras nós temos muitos casos de mudanças de nome. O próprio Abraão, avô de Jacó, era Abrão. Então, de pai exaltado, ele passa a pai das nações. Nós temos o caso de Josué, que se chamava Oséias. Então, no momento o nome dele era Salvação, e no outro momento é o Senhor salva. Nós temos o caso de Simão, que passa a se chamar Pedro, e o próprio Saulo, que é chamado posteriormente de Paulo. Fora esses outros casos que a gente teria aqui a falar, mas o fato é, a Bíblia trabalha muito com o tema nome.
Agora há pouco o reverendo Manuel falou do texto onde dizia que o nome de Deus estaria na sua casa. Nós temos lá em Apocalipse, quando a Jerusalém Celestial ela é descrita, uma das características ela tem 12 portas, e nestas portas estão o nome dos 12 patriarcas, e o fundamento são, as colunas dos fundamentos são o nome dos 12 apóstolos. Então existem nomes ali, né, da antiga aliança e da nova aliança, que nos mostram que a nova Jerusalém ela tem as suas entradas e os seus fundamentos nesses ícones, não pessoalmente, mas num aspecto da igreja. A igreja está representada ali pelo nome dos apóstolos e pelo nome dos patriarcas. Isso é muito importante para nós entendermos, porque nome não é simplesmente uma identidade. O nome carrega uma história. Por isso, os nomes na Bíblia também, diferente da nossa cultura, eram, na sua maioria, escolhidos por algum motivo muito particular, às vezes, inclusive, profético, mas algo que identificasse aquela criança com aquele nome. Nós temos o costume de escolher os nomes pela beleza, né? É claro que a gente pesquisa o significado. Quando nós escolhemos o nome do Benício, nós achamos um nome bonito, e aí depois a gente foi ver o significado, e Benício significa aquele que vive bem. Então nós quisemos dar esse nome para o nosso filho, para ele viver bem, mas a razão maior é porque nós achamos bonito. E aí quando nós escolhemos o Leon, né, porque também achava bonito, e o significado é óbvio, né, é leão. Então eu não estou muito preocupado com a ideia de leão, mas eu achei o nome bonito. Houve uma certa resistência no começo, mas depois o pessoal aceitou. Mas, enfim, nós não temos o costume, geralmente, de identificar alguma característica dos nossos filhos com o nome. Nós vamos pela beleza. A Bíblia, geralmente, não. E nós temos esse nome tão conhecido, Jacó, também chamado de Israel. Nós conhecemos a história de Jacó. Sabemos que esse nome veio porque logo no nascimento ele estava agarrado no calcanhar do seu irmão, Esaú, né, que também veio a ser chamado de Edom, que quer dizer vermelho, né? Esaú eu não lembro agora exatamente o que significa, mas Edom é vermelho. E ele era ruivo, Edom, né, o irmão mais velho. Ele era peludo. Ele era, como o texto diz, né, do campo, da caça. Enquanto que Jacó, esse que agarra no calcanhar do seu irmão, cujo significado, né, pode sugerir uma ideia de usurpador, trapaceiro, alguém que vem no calcanhar, né? Não é uma ideia exata, fechada, mas dá um entendimento negativo, porque ele não fez força para nascer. Ele usou da força do seu irmão, né, que saiu primeiro, e simplesmente subiu ali usando da força do seu irmão. Então nós temos esse nome muito conhecido, e nós sabemos que, de certa forma, Jacó, né, ele tem uma história complicada. Como eu disse há pouco, ele estava aqui num momento delicado, prestes assim, a reencontrar o seu irmão. Ele havia passado a perna ali no seu irmão, junto com a sua mãe, para receber a bênção da primogenitura, bênção essa que ele já havia, de alguma maneira, comprado, mas que agora o seu pai, Isaac, querendo abençoar Esaú, fala ali às escondidas com Esaú, dizendo: olha, prepara uma caça para mim, um guisado, e eu vou te abençoar, né? Outrora tinha sido o Jacó que fez lá um prato de lentilha e que vendeu, né, comprou com esse prato de lentilha essa bênção de Esaú. Então são temas muito próximos, a bênção, o alimento ali. E o que acontece é isso: Jacó, com a ajuda da sua mãe, passa na frente de Esaú, rouba a bênção, né, se passando por Esaú, e precisa depois fugir porque Esaú jura o seu irmão de morte. O que acontece aqui é algo muito interessante, porque nesta pergunta que o anjo faz,
eu imagino que Jacó teve um tipo de déjà vu, né? Ele já viu isso antes, porque ele é perguntado: qual é o teu nome? Anteriormente, quando ele se passava por Esaú, né, na presença do seu pai Isaque, cujas vistas já estavam, né, bastante sombrias, ele não enxergava já direito, ele faz a mesma pergunta, porque de repente ele se apresenta e Isaque ali, sem enxergar direito, fala: mas quem é você, meu filho? E a resposta de Jacó é: sou Esaú, teu filho. Ele estava ali vestido com peles, né, para parecer que ele era cabeludo, ele estava ali vestido com as roupas de Esaú, mas ainda assim Isaque acha estranho, porque o único sentido que funcionava bem de Isaque dizia para ele: não é Esaú, é Jacó. Mas naquele momento ele preferiu confiar em outros sentidos. Ele vai apalpar, né? E aí ele sente que existe um pelo ali. E ele fala: bom, Esaú é peludo. Ele diz: se achegue a mim para que eu possa te beijar, meu filho. E quando ele vai beijar Jacó, ele aspira e ele sente o cheiro de Esaú. E aí ele diz: bom, meu ouvido é quem deve estar errado, porque as minhas mãos e o meu olfato me dizem que é Esaú. E ele então abençoa Jacó, né, em lugar de Esaú. E naquele momento, então, nós temos uma clara indicação, só abrindo um parênteses aqui, irmãos, que o sentido mais importante do crente é a audição. O Senhor Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. A fé vem pelo ouvir, né? Apocalipse diz, quando fala a respeito lá da besta da terra, né, a segunda besta, que ela tem a aparência de cordeiro, mas ela fala como dragão. Então o crente precisa exercitar a sua audição, mais do que a vista, mais do que o olfato, mais do que o nosso tato. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos, o paladar inclusive. No caso de Isaque, ele comeu uma comida muito boa, mas não veio das mãos de Esaú. Inclusive Isaque ali, numa das suas grandes mentiras, foi: o Senhor me ajudou. Né? Como que você pegou tão rápido a caça? Não, o Senhor me ajudou, né? Colocando Deus na mentira dele. Mas enfim, nós temos aqui essa situação agora, na qual Jacó não pode mentir. Ele sabe que ele está diante de algo maior do que ele. Ele inclusive pede que ele seja abençoado. Eu não sei como começou essa luta. Para ser sincero, esse é um ponto cego do texto que a gente não entende. O texto simplesmente diz que um homem lutava com ele até o romper do dia, depois que ele já havia, né, dispersado seus filhos ali em grupos para tentar salvar o máximo possível. Por que eles começaram a brigar, né? Como eles estavam brigando, nós não sabemos. Nós apenas sabemos que eles lutaram, e quando chegou um determinado momento que o anjo, porque o texto diz que é o anjo, resolve ali encerrar a luta, ele de fato encerra. O que deixa claro que em nenhum momento Jacó teve força para sobrepujar esse anjo. Eu creio que esse anjo, o anjo do Senhor, é o próprio Deus, é a segunda pessoa da Trindade ali, né? E manifesta a ele em forma humana. E quando ele então desloca a coxa de Jacó ali, de alguma maneira que ele não tem mais condições de lutar, e ele fica ali coxo, manco, o resto da vida, o que é que acontece? Acontece que Jacó pede a bênção. Outra coisa estranha, você está lutando com alguém, brigando com alguém, esse alguém te fere de maneira assim grave, e você diz: não, mas você não vai embora enquanto você não me abençoar, né? Eu particularmente não gosto daquela música, não sei quantos se lembram aqui dela, que dizia que Jacó segurou o anjo, amarrou o anjo e não deixou subir, né? E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Dá a minha bênção para depois subir. Essa música, para mim, é quase uma blasfêmia, porque coloca Jacó num poder de exigência
de demanda sobre o anjo do Senhor, como se ele tivesse o poder de deter o anjo. E o texto mostra que isso não é verdade. De alguma maneira, Jacó deteve o anjo pela misericórdia do anjo, não por força, não por determinação pessoal, mas porque realmente eu creio que era isso que o anjo pretendia desde o começo. E é isso que o texto nos revela no final. E quando então ele pede essa bênção, né, para que o anjo possa ir, o anjo simplesmente diz, então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com homens e prevaleceste, né? E Jacó então pergunta, como te chamas? E o anjo lhe responde, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali, né? Ou seja, o anjo não dá satisfações a Jacó, mas ele simplesmente o abençoa, e ali Jacó sai dessa luta, dessa peleja, com um novo nome, que é Israel, mas arrastando, né, uma das pernas, manco de uma das pernas. Isso é muito importante para nós entendermos, irmãos, que de fato o nome tem todo o seu histórico envolvido aqui, não só o histórico prévio, mas o histórico que Deus já havia determinado desde a eternidade. Nós falamos há pouco, Jacó tem uma conotação negativa, mas Israel é totalmente positivo, porque o texto diz que Deus prevalece. E ele explica, né, você lutou com Deus e com homens e prevaleceu. O nome Deus prevalece aqui mostra que, de certa forma, esse Jacó, esse usurpador, ele lutou e prevaleceu. Deus prevaleceu através dele. Ele prevaleceu através de Deus. Ou seja, toda a luta da vida dele agora, de fato, mostra a sua devida compensação. Eu acredito que Jacó percebeu que se tratava de um ser sobrenatural, maior que ele, né, excelente, porque senão não faria nenhum sentido ele pedir para ser abençoado. Eu não sei qual era o nível de conhecimento que ele tinha, mas uma coisa nos indica que ele entendia que isso vinha de Deus, porque ele chama aquele lugar de Peniel, pois eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Então, assim, eu não sei a que ponto Jacó entendia ali que se tratava pessoalmente de Deus, mas que ele sabia que ele havia tido ali, né, uma experiência com Deus. Em outro momento no passado, ele dormiu lá naquela pedra, e ele teve o sonho da escada, e ele chamou aquele lugar de Betel, porque era a casa de Deus. Ele viu os anjos subindo e descendo por uma escada que ligava o céu com a terra. Então ele também falou ali a respeito de um lugar onde haviam anjos como a casa de Deus. Então, eu entendo que ele tinha consciência, se tratava de um ser celestial. Se seria um anjo ou se seria o próprio Deus, eu não sei dizer com certeza, mas ele sabia que não era um ser humano comum ali. Senão ele nem iria pedir bênção nenhuma, ele ia ficar talvez lá até, né, com raiva, porque afinal de contas, naquele momento ali, ele estava manco, né? Fosse nos nossos dias, ele ia falar, não vou poder mais jogar futebol, né? Mas no tempo não tinha isso, e ele agora estava numa situação mais difícil. Quanto à outra pergunta do Senhor, esse prevalecer é justamente o que eu ia falar agora. Toda a vida de Jacó foi uma luta, só que ela era uma luta já anunciada. Os irmãos se lembram que antes dele pelejar com Esaú, através de lentilha, através de guisado, no ventre da mãe dele, no ventre de Rebeca, né, ele já pelejava com seu irmão. E o que é que Deus disse para Rebeca quando ela pediu para morrer, porque ali as crianças estavam, né? Deus disse, são duas crianças, são gêmeos. Não tinha ultrassom na época, então não tinha como saber que eram gêmeos. Deus é que vai lá e diz, olha, são gêmeos, e o menor, aliás, o maior vai servir o menor. São duas nações também, né? Então, prevalece no sentido daquilo que Deus já havia anunciado desde o começo. Ele seria o maior, ele seria o príncipe, ele que era o segundo, seria tornado primeiro. Príncipe, é bom lembrar, significa primeiro. Então, Israel prevalecia ali agora
com o nome que Deus havia dado para ele. Você é o primeiro, né? Você é príncipe. Apesar de você ser segundo, apesar de você ter pelejado com seu irmão desde o ventre materno, não é de poucos anos para cá, é desde o ventre materno, mas essa peleja já era anunciada, né? Já era, vamos dizer assim, a pedra já tinha sido cantada. Deus disse, vai ser o maior, o menor vai ser o maior, o mais velho vai servir o menor. E agora Deus está o quê? Declarando isso através desse nome, você prevalece. Só que existe um aspecto também muito importante para nós nos lembrarmos. Jacó, ou Israel, não é apenas um personagem histórico. Jacó, ou Israel, é o nome de uma nação. Prevalecia ali o que Deus havia prometido a Abraão, que dele descenderiam nações, mas que haveria ali um povo exclusivo. Então, prevalecia ali o propósito de Deus para com Jacó, de maneira que ele não seria apenas uma tribo, ele não seria apenas um clã, seria uma nação. E Deus estava dando ali o nome da sua nação, a nação de Israel. Hoje, nós conhecemos como Israel. Mas ali, até aquele momento, era Jacó e os seus filhos. Então, o que é que prevalecia também ali? Prevalecia o propósito de Deus, e não somente para trás, para frente, porque Israel também pelejaria com os homens. Ao longo da história da nação, Israel pelejaria com os homens. Mas, num certo sentido, nós precisamos nos lembrar, Israel nunca deixou de ser Jacó. Porque se Jacó é a conotação negativa, nós precisamos lembrar que ao longo da história dessa nação, eles continuaram fazendo coisas que eram vergonhosas. Os próprios filhos de Jacó, os próprios filhos de Israel, as 12 tribos de Israel. Eu acho o máximo quando Estevão ali, ele prega para o Sinédrio e ele fala, os patriarcas sendo invejosos, né? Aquilo era um tanto afrontoso para os filhos de Israel ouvir, mas ele, um filho de Israel, faz essa leitura dos patriarcas. O que é que eles fizeram com Jacó? Desculpa, o que é que eles fizeram com José? Né? Não só com José, o que Levi e Simeão fizeram lá com o rapaz que teve lá o caso com Diná, né? Estuprou Diná, depois se apaixonou por Diná, fizeram uma aliança, um acerto, não, tem que circuncidar, e aí o que é que eles fazem? Eles vão lá de maneira covarde e assassinam todo um povo, né? Eles vão lá e matam os bois, né? Eles jarretam os bois daquele povo, corta os tendões dos bois, coisa terrível. Na hora que o próprio Israel vai abençoar, ele lembra disso. Simeão e Levi, vocês agiram assim, assim, assado. Vocês jarretaram bois. Então, assim, ao longo da história de Israel, nós temos casos sobre casos, né? Basta acompanhar Israel durante o deserto, basta ir ao livro de Juízes, vai no livro de Reis, no livro de Crônicas. O tempo todo, Israel não abandona essa, vamos dizer assim, essa característica de Jacó. Eles são filhos de Jacó. Tanto é que às vezes os profetas, e Isaías usa às vezes essa expressão, vermezinho de Jacó, né? Jacó lembra que esse povo, apesar de ser Israel, ainda é um povo que peleja com Deus, mas que Deus já havia estabelecido algo para eles. Deus já havia feito prevalecer pela sua palavra. Quando nós vamos para o Novo Testamento, e ali nós temos a igreja, nós precisamos lembrar que a igreja é o Israel do Senhor. Igreja não é diferente de Israel nesse sentido. Por quê? Porque a igreja, ela é a continuidade da aliança. Nós cremos nisso. E também, por outro lado, nós temos características que vêm da antiga aliança. Quando Paulo fala, olha, lembra do povo lá no deserto, lembra quando eles fizeram o bezerro de ouro, que eles se assentaram, comeram, beberam, depois se levantaram para divertir, lembra que eles ficaram lá
falando contra mim, contra Deus no deserto. Então, Paulo traz lá em Coríntios à memória situações em Israel que deveria servir de advertência para a igreja. Por quê? Porque não tem diferença. Ele fala, inclusive, isso, olha, eles foram batizados tanto no mar como na nuvem, eles comeram do pão que caiu do céu, eles beberam da água que veio da pedra, ou seja, de certa forma, eles tinham ali representativamente os elementos dos sacramentos, tanto do batismo como da ceia. Então, Paulo está dizendo, a igreja do deserto, ela tinha rol ali de membros, e Deus os disciplinou. Então, esse mesmo Israel, que é Jacó, que peregrinou no deserto, é objeto de atenção para nós. Paulo diz, sobre quem chegou o fim dos tempos. Nós ainda somos Jacó. A igreja ainda carrega essas características de Jacó. Nós temos Ananias e Safira, lá em Atos. Então, nós temos muitos casos. Aquele refrão famoso, né, do Belchior, que diz que ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, é algo que deve, de alguma forma, soar nos nossos ouvidos, porque quando nós olhamos para as Escrituras, é triste, apesar de ser, às vezes, assustador algumas coisas que a gente lê, né? Quando você lê principalmente um livro como de Juízes, né? Você lê o livro de Juízes e fica pensando, meu Deus do céu, como que esse povo podia fazer coisas como essa? Mas eles fizeram e ainda fazem, né? E até hoje ainda é perceptível isso entre pessoas da igreja. Mas o que é importante nós entendermos sobre isso, meus irmãos? Como eu disse, os nomes são dados nas Escrituras, né, com um propósito de não só associar uma característica, mas de manifestar poder. Deus, lá em Gênesis 1, chamou, né, na criação, ele vai dar nome às coisas. No capítulo 2, ele franqueia isso para o homem, permitindo que o homem dê nome aos animais. Isso é uma demonstração de autoridade. E quando o homem recebe a sua esposa, a sua mulher, das mãos de Deus, ele chama a sua esposa de varoa. Num certo sentido, existe aí uma complexidade, porque ao mesmo tempo que o homem manifesta sobre a sua mulher autoridade em lhe dar um nome, ele também manifesta a igualdade, porque ele diz assim, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tirado. Ele diz, eu tenho autoridade sobre ela, mas ela é minha igual. Então nós percebemos que o dar nome tem um sentido de autoridade, quando alguém manifesta autoridade. No capítulo 3, ele vai dar um nome próprio para sua esposa, que é Eva, porquanto se torna mãe de todos os povos, né, de todos os homens. Quem dá o nome para Eva é Adão. Então ele manifesta uma certa autoridade sobre a sua mulher, ainda que ela lhe seja igual. E agora, quando Deus dá um novo nome, isso deixa claro que Deus tem autoridade. E essa autoridade não somente de nos identificar, mas, como eu disse, de apontar algo profeticamente. Deus não está dando nome para ver se esse nome pega. Ele está dando um nome porque ele já havia determinado isso. E aí nós precisamos lembrar de algo muito importante para nós hoje. O nome de Israel, além de ser o nome do personagem, do patriarca, além de ser o nome da nação, também é um nome que é atribuído ao nosso Senhor Jesus Cristo. Basta lembrar que lá em Oséias 11:1, o que depois vai ser reproduzido lá em Mateus 2:15, o texto diz, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então, Deus associa o nome de Israel, né, que profeticamente foi tirado ali, né, do Egito, nos dias, né, do faraó, como uma nação criança, uma nação que era menino. Mas Oséias está dizendo que isso tem a ver lá na frente com o que Deus faria com o seu Filho unigênito. Então, Jesus Cristo é identificado com Israel,
Jesus é o verdadeiro Israel, no sentido do quê? Daquele que de fato prevalece perfeitamente. Jacó lutou com os homens e com Deus e prevaleceu, vamos dizer assim, a trancos e barrancos, mas ele prevaleceu por quê? Porque Deus havia feito com que ele prevalecesse. Israel Deus prevalece. E agora, Jesus é de fato Deus quem prevalece. Ele é quem tem esse nome de forma mais apropriada. E eu não estou dizendo com isso que Deus errou em dar o nome de Israel para Jacó, mas só faz sentido Jacó chamar-se Israel quando isso aponta para Cristo. É aquilo que Deus já havia prometido para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti quem? Abraão, o patriarca, em Cristo, aquele que nasceria do patriarca. Então, Deus permite que os seus servos participem da história de forma profética. Aqui sim cabe, a ideia de profético, de algo que é revelacional, mas que se cumpre perfeitamente em quem? Em Cristo. E aí nós temos de sobra, essa referência do nome. Basta citar um único caso aqui para que nós entendamos aqui. Atos capítulo 4, meus irmãos, versículo 7 ao versículo 12. E aí eu peço que algum irmão ou irmã com voz potente me auxilie na leitura desta passagem. Atos capítulo 4, versículo 7 ao versículo 12. Amém. Sim, em seu nome é que está este curado. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Então perceba que o nome de Jesus, e nós sabemos o significado, sempre nos lembramos disso no Natal. Jesus, o Senhor salva o seu povo dos seus pecados, é Josué, é uma outra, é uma transliteração de Josué. Nós temos Jesus na nossa tradução, Yeshua no hebraico, e Josué é como a gente traduz o outro. Então, assim, é o mesmo nome, Josué, Jesus, mas agora, esse Josué, esse segundo Josué, como ele também é o segundo Adão, ele salva o seu povo dos seus pecados. Então perceba que o nome que é dado aqui nos mostra como Deus prevaleceu, como Jacó prevaleceu, como nós, pecadores, prevalecemos, como nós, que apesar de, assim como Jacó, arrastarmos uma das nossas pernas, pelo caminho, ainda assim carregamos um nome que é maior do que qualquer outro nome, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Lá na cruz, Jesus pelejou com Deus e prevaleceu. Sim, o Filho ali se colocou debaixo da ira do Pai. Só que o que ele recebeu não foi um golpe na perna que fez com que ele saísse da cruz manquejando. O que ele recebeu foi a morte. Perceba que Jacó foi poupado. Eu vi Deus face a face e a minha vida foi poupada, Peniel. Jesus esteve na cruz debaixo da ira do Pai e não foi poupado, mas prevaleceu, porque ele ressuscitou. Então, louvado seja Deus, meus irmãos. Por quê? Porque é nesse nome que nós prevalecemos. É nesse nome que nós somos chamados, a exemplo de Jacó. Quando nós olhamos para Jacó, nós temos que nos lembrar disso. Se um cara como Jacó prevaleceu, pelejou com homens e com Deus e prevaleceu, eu também posso. Por quê? Porque isso não diz respeito propriamente a mim, não dizia respeito propriamente a Jacó, mas a Cristo. Isso é muito importante nós entendermos quando nós falamos de um nome. Lá na frente, meus irmãos, só para a gente caminhar para a nossa
conclusão, nós nos lembramos que Apocalipse traz uma promessa. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse é sempre um pouco complicado, nós sabemos, porque ela é eivada de simbologia. Então, algumas pessoas acreditam realmente que vão receber uma pedrinha lá e vai ter um nome escrito. Particularmente, eu acho que não, né? Se isso for literal, também não tem nenhum problema. Eu não tenho problema em mudar o meu nome de Adalberto, né? Sempre achei meio assim, né? Mas, enfim, é o nome que eu sempre tive. E se tiver que mudar lá no céu, não tem problema, né? Desde que não seja Nabucodonosor, né? Ou qualquer coisa semelhante. Tiglat-Pileser, né? Um general sírio, né? Tiglat-Pileser. Então, tem alguns nomes que a gente, né, eu não gostaria de receber. Mas eu acredito, meus irmãos, que isso aqui está falando deste novo nome que nós recebemos, no sentido que agora nós seremos conhecidos perfeitamente naquilo que Deus propôs desde o princípio. Por que eu digo que é desde o princípio? Porque foi, pelo menos, anunciado desde o ventre de Rebeca que Jacó seria Israel, que Jacó seria o primeiro, que Jacó seria o príncipe, que Jacó prevaleceria. E a palavra de Deus diz que foi antes da fundação do mundo que nós fomos escolhidos. É nesse sentido que nós prevalecemos. É nesse sentido que Jacó prevaleceu, porque já havia sido reservado para nós um nome que não carregaria a história que hoje nós carregamos, de muitas vergonhas, de muitos pecados, de muitas coisas que nós gostaríamos de apagar, mas que nós não conseguimos apagar. Não adianta fazer um rebranding, como os partidos políticos estão fazendo aí, e a gente sabe que não funciona. É até objeto de chacota, né? Pode mudar o nome, mas não mudou o que realmente é. E ninguém tem esse poder de mudar o seu próprio nome e mudar a sua história. Isso é falsidade ideológica. Isso aí pode funcionar se você muda para uma outra cidade e você acha que pode escapar ali. Mas, de qualquer forma, você continua sendo a mesma pessoa. Somente Deus tem essa autoridade de nos dar um novo nome e uma nova identidade. Quando nós somos chamados cristãos, esse é um novo nome que nos é dado, por quê? Porque nos identifica com Cristo. Somos os pequenos Cristos. Num momento também ali da história, em Atos, num sentido pejorativo, de chacota, mas que para nós é o maior privilégio. Tem todo sentido que nós sejamos identificados com Cristo. Por quê? Porque foi Ele que lutou com Deus e com os homens e prevaleceu, como príncipe. E é nesse nome de Jesus que nós prevalecemos, que nós somos salvos. Amém. Então, meus irmãos, num ano novo que se inicia em poucos dias, lembre-se disso. Talvez você não vai conseguir mudar muitas coisas, e algumas sim são necessárias e a gente deve sempre lutar, mas tenho certeza de algo, de que se o seu nome está em Cristo, a sua história já foi transformada. Se você já foi associado a Ele pela fé, fé na sua morte, na sua ressurreição, fé no fato de que Ele é o Filho de Deus, e de que, como Filho de Deus, Ele foi perfeito e prevaleceu, nós já temos um novo nome. Nosso nome é Israel. Não porque nós fizemos alguma coisa para merecer, mas porque Ele prevaleceu. Essa é a nossa identidade. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, eterno Pai,
eu peço que a tua graça seja derramada sobre meus irmãos e minhas irmãs, que invocam o teu santo nome como o único dado entre nós, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Sim, é nesse nome também que nós oramos, porque sabemos que ele é poder e autoridade para nos conceder, conforme a tua graça e a tua misericórdia, que sejamos poupados, ainda que ele ali na cruz não foi. Mas justamente por isso, Senhor, é que nós rogamos. Tem misericórdia de nós, para que apesar dos nossos pecados, as nossas fraquezas e tantas coisas das quais nós nos envergonhamos, que o Senhor nos renove a força e nos faça cada dia mais afeiçoados a Ele, cada dia mais parecidos com o Teu Filho, cada dia mais dignos desse nome e condizentes com Israel, o príncipe que prevaleceu, o príncipe que pelejou com Deus e com os homens. Sim, Senhor, que nós possamos pelejar, mas sempre na dependência de Ti, sempre na dependência da Tua vitória, a vitória que nos foi dada em nome de Jesus. E assim nós oramos. Amém. Deus abençoe, irmãos.